Eu quero que nesse momento você pare para analisar as coisas boas da sua vida, as atitudes e ações que são boas. As ruins analisa depois desse vídeo, beleza? Pensou em pelo menos uma ou duas? Se não pensou ainda, pause esse vídeo, pense em uma ou duas atitudes e ações que você toma no seu dia a dia, que você considera algo muito bom. Com certeza isso vai ter uma base muito bem firmada em algo. Seja a sua relação familiar, o local onde você morava, os amigos que você tinha, influência de professores ou até profissões que tinham perto de você. Todas essas variáveis serão itens que nós podemos considerar para que eu e você saibamos as atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia. E isso nos faz entender algo muito interessante que é qual o propósito que eu defini, que eu quero viver, qual o meu objetivo de vida aqui. Seja muito bem-vindo ao Cineira Master, onde aqui ficaremos cada vez mais perto de Cristo. Muito prazer, eu sou o Vinícius, e a cada dia iremos nos juntar aqui para nos aprofundarmos cada vez mais nas Escrituras e entender qual a vontade de Deus em nossas vidas. Já deixa sua curtida nesse vídeo, um comentário, e se esse vídeo for útil e te abençoar, por favor, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também tenham conhecimento desse assunto. Veja só uma coisa interessante. O livro Storytelling, que é um conglomerado de capítulos, onde cada capítulo vai falar sobre algum famoso. E esse famoso, ele sabia muito bem contar uma história, ele sabia convencer as pessoas. E ele foi muito impactante em suas atitudes e ações que ele trazia para a humanidade. E aqui nós vamos falar sobre uma pessoa que se chamava Gordon Matthew. Morava no oeste do Reino Unido, junto com estaleiros, lugar onde se fazia conserto, manutenção e construção de peças novas para barcos e navios. Local totalmente afastado da cidade e sem muita perspectiva de vida, além de ser um estaleiro. Gordon Matthew, o pai dele, tinha o objetivo de fazer com que seu filho seguisse seus passos e se tornasse um estaleiro. Esse era o ambiente que Gordon Matthew fazia parte. Então, dia após dia, Gordon via diversas embarcações serem consertadas, tanto é que a embarcação que foi lá para resgatar os integrantes que ficaram vivos do Titanic foi construída na cidade onde Gordon Matthew morava. E várias outras embarcações gigantescas de grande impacto no mundo foram construídas lá. Certa vez, a rainha da Inglaterra, indo lá para batizar uma dessas construções que estavam nesse estaleiro, foi nessa cidade. E com diversas outras pessoas para fazer escolta à rainha e servir a ela. Gordon, olhando para aquilo, ficou maravilhado. Meu Deus, é a rainha. E ele tinha colocado algo na cabeça. A partir dessa ação, a partir desse episódio que eu vi na minha vida, eu quero poder trabalhar com essas pessoas. Eu quero executar um serviço, eu quero executar uma função e que eu fique perto dessas pessoas que são famosas, sejam a rainha, um presidente, um ministro, quem quer que seja. Gordon Matthew, mais conhecido como Sting, também conhecido como vocalista da banda The Police, conseguiu executar essa tarefa. Até que em um certo momento ele teve um bloqueio criativo muito grande. E nesse bloqueio ele não conseguia mais compor. O que fez com que Sting pudesse compor novamente, olhar para suas origens. Toda a sua história com a sua família, profissão, fez com que Gordon, Sting, pudesse voltar a compor suas canções e continuar sendo um sucesso com a banda The Police. Por meio dessa história de buscar a sua origem e voltar a fazer aquilo que ele amava, podemos nos recordar de uma coisa. Você já ouviu falar, já viu ou já leu o livro de 1ª e 2ª Crônicas que está na Bíblia, no Antigo Testamento? Vamos explicar o porquê que esse livro existe. O povo em Israel, eles passaram por um período monárquico, onde eles tiveram seus reis. Começando com Saul, terminando em Zedequias. Zedequias foi o último rei, e ele já foi um rei quando Israel, quer dizer, Judá, estava sendo destruída. Então depois de Josias, Judá começou a ser destruída e tomada pela Babilônia aos poucos. Até que a Babilônia tomou totalmente Judá, deixou o povo em um exílio por um período de 70 anos, e esse exílio fez com que o povo servisse à Babilônia e deixasse de servir ao seu próprio país. Até que em um momento a escravidão e o exílio babilônico cessou, porque o imperador permitiu que o povo voltasse a Israel, e o povo, olhando para Israel, totalmente destruída, acabada e sem uma perspectiva de correção, eles precisavam de algum estalo para que eles pudessem reconstruir a sua cidade, a sua nação e reconstruir o muro
que nós vamos ver bem detalhado a reconstrução do muro em Esdras e Neemias. Isso foi uma luz para eles. Só que o povo estava sem perspectiva dessa reconstrução. Eles não estavam crendo que eles poderiam reconstruir todo Israel, reconstruir os muros e realmente proteger o seu povo e realmente proteger a sua nação. O que acontece? O povo judeu, eles tinham muito conhecimento das suas histórias passadas, porque eram histórias que eram passadas de pai para filho. Meu pai contava as histórias para eu ouvir, que eram histórias que meu pai ouvia do meu avô, que o meu avô ouvia do meu bisavô, e assim ia. E o povo precisava ter essa história para relembrar da sua origem e ver o que eles fizeram no passado, que eles podem fazer no presente para trazer uma paz futura. Paz no futuro e glória no passado. É um termo bem conhecido, mas o povo de Israel precisava dessa paz futura e eles precisavam almejar ver essa paz. E para que eles tivessem esse estalo e pudessem ser motivados, eles escreveram o livro de Crônicas, para relembrar todas as glórias de Israel que eles tiveram no passado. Por isso que Davi e Salomão eram muito exaltados no livro de Crônicas, o contrário do livro de Reis. Reis, eles criticavam bastante Davi e Salomão, porque o livro de Reis ele foi escrito durante o exílio babilônico. Então o povo precisou voltar à sua origem para conseguir trabalhar e tirar esse bloqueio criativo, assim como aconteceu com Steam. Olhando para Steam, olhando para o povo de Judá e olhando para nós. Qual é a nossa origem? E aqui eu digo origem em nossa conversão a Cristo. Como foi que nós nos convertemos ao Evangelho? Quem esteve presente? Foi meus familiares que mais me auxiliaram na conversão? Foi um amigo? Foi uma mensagem que eu ouvi? Foi um ambiente que eu estava numa igreja, numa comunidade? Quais foram esses integrantes, motivadores que fizeram com que eu estalasse meu dedo e me convertesse? E hoje, como está a lembrança da minha conversão para que eu tenha uma origem, uma base bem firmada, além da minha base já firmada em Cristo, para continuar fazendo o meu trabalho, tendo atitudes e tendo ações que glorifiquem a Deus e façam com que outras pessoas também se convertam. Assim como Sting teve o seu bloqueio criativo porque tinha esquecido a sua origem, assim como o povo de Israel estava acabado, com a sua nação destruída e precisava voltar às suas origens para poder reconstruir o seu templo e se fortificarem novamente. Como nós podemos compreender e lembrar da nossa origem de conversão a Cristo, para que a nossa base do nosso caminho ao Evangelho fique cada vez mais firmado. A cada dia precisamos ter essa base. Precisamos entender como é que eu me converti, como é que eu conheci a Jesus e por que eu conheço ele desse jeito. Dessa forma, não teremos esse bloqueio criativo. Não teremos esse bloqueio que nos impede de nos aproximar de Deus. E assim não deixamos o pecado tomar conta de nossas vidas, fazendo com que a cada dia nos afastemos de Deus, fiquemos bloqueados e longe dele para sempre. Caso queira adquirir esse livro do Storytelling, deixarei o link aqui embaixo, para que você possa ler esse capítulo e os demais capítulos que serão bem interessantes para o seu desenvolvimento da comunicação. Um forte abraço e a cada dia ficaremos mais perto de Cristo. Eu sou o Vinícius e esse aqui é o Cineira Master. Seja bem-vindo.